Fala galera, sou Danilo Araújo e nessa aula eu vou te ensinar como criar uma abóbora de Halloween dentro do Blender. O processo é bem simples, leva alguns minutinhos e com certeza vai te agregar muito aí nesse período de Halloween. Se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like porque essa aula vai ser bem legal, beleza? Bora pra aula! Tô aqui dentro do Blender, a primeira coisa que a gente vai fazer é deletar o cubo, vou adicionar aqui uma esfera, apertar Shift A, vou vir em Mesh, UV Sphere e aqui nas configurações da esfera, aqui nesse menu de baixo, eu vou mudar aqui a quantidade de segmentos de 32 para 33, beleza? Vou aumentar aqui, dar um zoomzinho, entrar no Edit Mode e eu vou selecionar isso aqui em looping alternado a cada 3 loopings, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui, selecionar, pular 2, selecionar isso com Shift segurado, né? Então pula 2, seleciona, pula 2, seleciona e vai fazendo aí no seu também de 2 em 2. Beleza, agora eu vou mudar aqui para vista frontal, vou apertar 1, vou ativar aqui a edição proporcional no teclado, tá? Vou apertar S para usar a escala e vou começar a escalar isso daqui. Vou diminuir aqui meu scroll do mouse, ou no trackpad ali, né? Enfim, para ficar mais para dentro aqui essa minha bola, e à medida que eu aumentar, fazer esse detalhe aqui na minha abóbora, beleza? Agora eu vou dar um bevel, tá? Nessas linhas, vou apertar Ctrl B e clicar aqui para dar um bevel. Vou aumentar aqui também meu scroll do mouse aqui para aumentar uma subdivisão aqui dentro do bevel. Se quiser segurar Shift aqui para ter um pouquinho mais de precisão, não precisa engrossar tanto essa linha aqui do meio. Eu acho que já é isso. Beleza? Agora a gente já começa a dar um pouquinho mais de forma aqui para nossa abóbora. Vou aqui mudar para vista frontal de novo no Object Mode. Vou apertar S para escalar. E apertar Z para escalar só no eixo Z para deixar ela um pouquinho mais redonda. Beleza? Vou vir aqui para Edit Mode de novo, selecionar só esse looping aqui de cima. Vou vir aqui para vista frontal de novo, aqui com a minha edição proporcional ativada. Vou apertar G para descer isso aqui para baixo, apertar Z e descer um pouquinho aqui. Se quiser olhar um pouquinho mais de cima, é até melhor. Aperta G e vai descendo ali para baixo, beleza? Pode fazer a mesma coisa com essas linhas aqui de cima, tá? Então seleciona esse looping do meio aqui dessas linhas, aperta G para cima e tenta escalar só um pouquinho isso aqui para cima para dar um pouquinho de forma ali na sua abóbora, beleza? Faz a mesma coisa aqui embaixo, seleciona só esse looping do meio, vou mudar aqui para vista frontal, vou apertar G e trazer isso aqui um pouquinho mais para cima. Se quiser até aumentar com o scroll do mouse aqui mais a edição proporcional, né, para ele deixar um pouquinho mais reto, fica a seu critério. Eu acho que já está uma forma de abóbora bem bacana. Agora vamos começar a criar a parte do caule ali, né? Então vou selecionar novamente esse looping aqui, vou mudar aqui para minha vista frontal, vou apertar E para criar uma extrusão, colocar aqui um pouquinho para o lado, pode desativar a edição proporcional aqui, colocar um pouquinho para o lado. Beleza, se quiser travar no eixo aqui, né, para não sair muito, então aperta G e X para movimentar isso aqui só no eixo X. Vou apertar novamente aqui para fazer uma extrusão, ou se quiser fazer direto aqui, segura com o botão, segura Ctrl e clica com o botão direito do mouse, que ele vai fazendo ali as suas extrusões até onde você quiser. Beleza, a base da abóbora já é essa. Vou clicar aqui com direito, vou dar um Shade Auto Smooth e vou adicionar aqui um Subdivision Surface para suavizar. A gente já vê que é bem por aí. Já está bem próximo ali da abóbora final, né? Agora vamos começar a dar os detalhes nela, beleza? Aqui em Subdivision eu vou manter aqui só com uma subdivisão, vou clicar aqui na setinha e vou dar um Apply. Agora vamos começar a fazer os olhos e a boca dela, beleza? Para isso eu vou adicionar um Plane, então vou dar um Shift A, Mesh, Plane, vou adicionar um Plane, vou rotacionar ele 90 graus, então vou apertar R, X 90, vou dar uma escala e trazer ele aqui para essa posição, beleza? Vou adicionar aqui um Mirror Modifier, né? Um modificador ali de Mirror, para a gente trabalhar só com uma forma. Vou clicar aqui em Options e mudar aqui minha origem aqui para o meio, tá? Então vou trazer ela bem para o meio aqui, bem nesse eixo Z, para ficar bem certinho ali, bem alinhado
meus olhos, né, da nossa abóbora. Agora eu vou começar a editar, beleza? Vou entrar no Edit Mode, vou selecionar aqui só o módulo de seleção de pontos. Vou fazer um olhinho aqui um pouquinho mais malvado para ela. E aí vai muito ali também de como você quer fazer, né? Eu acho que aqui tá bom. Vou selecionar só esses dois pontos aqui de baixo. Vou apertar Ctrl Shift B para criar um bevel e para dar uma arredondada nisso daqui. Já vai dando uma cara bem legal ali, né? Na nossa abóbora. Beleza? Vou clicar nessa setinha aqui, vou dar um Apply. Eu acho que é isso, tá bom? Agora vamos começar a fazer a parte da boca. Para isso eu vou adicionar aqui um Single Vert. Então vou apertar Shift A, vou vir em Mesh. Single Vert. Se o seu não tiver ativado, ativa ali as opções de Extra Objects ali nos add-ons, que isso vai aparecer, beleza? Então vou adicionar aqui um Single Vert para eu trabalhar só com esse vértice. E vou começar a extrudar. Então vou trazer o mouse próximo aqui do meu ponto, né, para ser mais fácil de eu manipular, e vou começar a fazer a extrusão desses pontos, beleza? Então vou apertar E, vou clicar aqui para baixo, vou apertar E e vou moldando uma boca ali. Fazer a mesma coisa aqui com o Mirror também, então vou adicionar um Mirror para fazer uma cópia exata ali do outro lado. Se quiser deixar isso aqui bem retinho, esses pontos no meio, então aperta SX0, né, para escalar isso aqui só no eixo 0. Clica aqui em Clipping. Se não estiver se juntando, tá, sua forma, aumenta ali o Merging aqui para se juntar certinho, mas no geral ali ela costuma se juntar. E aí vai muito da boca de cada um também, né, como é que vocês estão querendo fazer essa boca da abóbora, os olhos, enfim. Vou dar um Apply aqui nesse objeto. Vou desativar aqui de novo minha origem que estava ativada. Eu vou clicar aqui com direito Set Origin to Geometry. Não, agora não, perdão. Vou clicar aqui na setinha, vou dar um Apply agora sim. Set Origin to Geometry, né, para trazer essa origem para minha geometria. Vou mudar aqui para vista lateral. Vou selecionar tanto o plane quanto os olhos aqui para dar uma olhada, ver como está de frente. Talvez aumentar um pouquinho esses olhos, né? Deixar ela um pouquinho mais malvada aí. Agora vamos lá, vou entrar aqui nessa parte de baixo aqui da boca. Vou apertar A para selecionar todos os vértices. Vou apertar F para fazer um preenchimento, beleza? Aqui eu tava com minha opção ali de X-Ray ativado, né, para conseguir ver certinho ali. Agora a gente pode selecionar esses dois aqui, entrar no Edit Mode, apertar A para selecionar todos e fazer uma extrusão bem grande assim mesmo, para a gente fazer usar o Boolean depois ali na abóbora, tá? Então vou trazer isso daqui para cá, com as duas formas. Na verdade eu vou juntar as duas em uma só, vou selecionar as duas, apertar Ctrl J e vou trazer elas para cá. Beleza, agora eu vou vir aqui na nossa abóbora, vou vir aqui nos modificadores aqui embaixo, selecionar um Boolean, cadê o Boolean? Vou selecionar aqui a nossa forma, vou manter aqui em indiferença mesmo, só vou mudar aqui para Fast, tá? Beleza, agora eu posso desativar essa minha forma aqui, entrar aqui na minha abóbora, entrar no Edit Mode, vou aplicar esse Boolean aqui primeiro, vou entrar na minha abóbora. E com essa seleção aqui que já está feita, né, eu vou apertar X e vou deletar aqui os vértices, tá? Para deixar ela só com essa casquinha aqui, ó. Beleza, já está ficando bem legal a nossa abóbora ali. Agora a gente pode dar um pouquinho mais de volume para ela com o Solidify, né? Então vou vir aqui no Add Modifier, vou adicionar um Solidify. Vou mudar aqui de Simple para Complex. E eu vou aumentar esse thickness aqui mais ou menos para 0.4 para criar uma espessura. Se eu aumentar demais vai acabar dando ruim aqui em cima, mas eu acho que aqui tá bom. Beleza, então já tá ficando bem legal ali a nossa abóbora. Se você quiser a partir daqui duplicar ela, né, para salvar e ter uma outra cópia ali, enfim, para não te prejudicar muito. Se quisesse fazer isso até antes, né, enfim, antes de colocar o rosto, que daí você poderia fazer com vários rostos diferentes ali para fazer algumas coisas pro Halloween. Mas eu acho que por aqui tá bom, beleza? Opa.
Se não estiver vendo muito bem ali, no caso eu já dei um shade auto smooth, mas você poderia vir aqui em normals, ou em normals não, aqui nas propriedades do objeto, vir aqui em normals e ativar aqui o auto smooth, né, porque talvez ia estar meio zoado assim o seu. Então ativa ali o auto smooth, posso aplicar aqui esse modificador, beleza? E a gente poderia a partir de agora também aplicar um subdivision surface, se quisesse dar uma suavizada na abóbora, acho que a gente acabou ficando com as duas ali. E se você ainda não iniciou no Blender e quer iniciar da melhor forma, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso de Blender para iniciantes e vou deixar aqui um QR Code também que vai apontar direto para o curso, que fica mais fácil para você. E nesse curso eu abordo todas as funcionalidades básicas do software, né? Então, para quem não sabe nada mesmo, tá pensando em migrar do cinema 4D ou tá realmente querendo iniciar no Blender, mas dá aquela travada quando inicia, fica perdido e não sabe nem o que fazer no software, eu vou desbloquear isso em você. Vou te ensinar a fazer tudo que você precisa ali para criar os seus primeiros projetos, desde modelagem, texturização, criação de luzes, câmeras. Então você vai entrar amador e já vai sair dali um profissional sabendo criar os seus renders em 3D do jeitinho que você quer, né? Esse é o seu primeiro passo. Muita gente destrava mesmo ali quando faz esse curso e consegue absorver qualquer outro conteúdo do YouTube muito mais fácil. Então eu te garanto que vai valer a pena, é um investimento super acessível. Vou deixar o link aqui embaixo, aproveita lá. Se quisesse dar mais uma suavizadinha ali na sua abóbora, ia ficar bem legal. E já começa a criar uma forma, né? Agora a partir dali é você texturizar e criar umas luzes, beleza? Então vou criar aqui um plane rapidinho pra gente fazer um fundo infinito. Só pra gente, não vou entrar muito no detalhe da textura, mas vou mostrar pra vocês um jeito de texturizar bem legal essa abóbora aqui. De um jeito fácil, vou trazer isso aqui para baixo aqui da abóbora, selecionar aqui essa aresta aqui do fundo, vou dar um apertar Z para limitar só o eixo Z, selecionar essa aresta do meio, vou dar um Ctrl B para criar um bevel, vou rolar aqui o scroll do mouse para aumentar a quantidade de subdivisões, clicar com direito, vou dar um shade smooth para suavizar. A gente já pode até setar uma câmera aqui se você quiser. Tá, Ctrl Alt 0, apertar N aqui para eu ver minhas propriedades da câmera, ativar a câmera e regular um pouquinho melhor aqui. Beleza? Eu gosto muito de trabalhar com câmeras ali com de 85 a 120 milímetros ou às vezes até mais, né? Para deixar a coisa um pouquinho mais flat, não ter tanta distorção. Beleza? Vou travar aqui minha câmera, já tá ficando bem legal a nossa abobrinha. Agora vamos fazer o básico aqui da texturização nela. Vou ativar aqui minhas configurações aqui de visualização de render. Beleza, vamos lá, desativar aqui esse Scene World. Vamos ativar aqui as configurações de render aqui no Eevee mesmo, Ambient Occlusion, Bloom, Screen Space Reflections. Beleza, e vamos adicionar aqui na nossa abóbora um laranja, né? Então vou criar aqui um novo material, fazer aqui um laranjinha para nossa abóbora. Não vou mexer muito aqui agora em bump, essas coisas, é mais pra gente ver o básico do básico. Vou criar aqui um novo material pra gente fazer ali o caule. Isso aqui vai ser um material ali verdinho. Beleza, vamos fazer uma seleção aqui do caule. Se quiser entrar ali no ativar o wireframe, fica a seu critério. Mas com isso daqui já vai resolver. Vou fazer uma seleção em looping aqui, ó. E eu vou segurar Ctrl e apertar mais do teclado para ele preenchendo até ali embaixo. Beleza? Então já tenho tudo isso aqui selecionado. Vou vir aqui nos meus materiais, vou clicar em Assign para associar só essa parte aqui ao meu material. Beleza? Se a gente já tivesse um HDR e ele, a gente ia ver mais ou menos como é que tá se comportando a coisa. Vamos ver se a gente usa algum padrão do Blender aqui que seja bem legal, só pra gente ter uma base. Vamos colocar uma corzinha aqui nesse nosso fundo, um roxo, adicionar, aumentar aqui o metálico. E aqui que vem o pulo do gato, né? Tá faltando o brilho interno ali da nossa abóbora. Então vou adicionar ali uma lâmpada, vou vir aqui em Shift A, Light, Point Light, vou adicionar essa Point Light aqui dentro. Beleza, vou aumentar aqui a potência dela para uns 200 mais ou menos e colocar aqui uma cor amarela.
dá para aumentar até mais, e aí fica a critério de cada um. Beleza, então já tá bem legal a nossa abobrinha, né, com o básico do básico. A partir daqui, enfim, seria ajustar as configurações ali de render. Se você quiser melhorar os materiais, né, tirar um pouquinho ali desse roughness da abóbora, para deixar ela com um pouquinho mais de brilho também, ali vai de cada um. Tá meio esquisito aqui por conta das configurações de render mesmo, né? Então se eu adicionar aqui, por exemplo, começar a trabalhar com HDRI, enfim, a gente já vai ver que a coisa vai ficando melhor. Se você quiser usar, né, eu tô usando o Blender Kit, e quiser usar uma textura daqui, aqui tem uma textura de abóbora bem legal, tá? Então vou digitar aqui e vou arrastar essa textura de abóbora aqui para minha parte laranja. Vocês vão ver como isso já vai ficar bem legal. Só que é bem pesada essa textura, porque o mapa de nodes dela é bem grande. Então ela é um shader procedural, mas é bem pesado. Mas já fica bem realista, né? E a partir dali é montar a sua cena, né? Enfim, iluminar de acordo com o que você quiser. Eu gosto muito de colocar uma luzinha aqui atrás, então vou vir aqui dar Shift A, Light, Área Light, trazer essa área Light aqui para trás, RX-90 para mirar ela ali para minha abóbora, trazer ela aqui um pouquinho para cima, rotacionar aqui no eixo X, vamos lá. E aumentar a potência para uns 100 mais ou menos, para criar uma luzinha de contorno ali atrás dela. Beleza? E aí se quisesse ambientar isso aqui melhor, né? Pegar essa luz aqui e botar meio verde, né? Para entrar no clima ali de... Opa! De Halloween, né? Fica a seu critério. Beleza? E isso dá para vocês explorarem várias e várias coisas, né? Enfim, com essa técnica aqui. Espero que vocês tenham gostado, que seja muito proveitoso ali para os jobs de vocês de Halloween. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal. Me segue ali no Insta também, @orbitalonline. Beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima.